Na nossa sessão, nós teremos dois lançamentos. O primeiro livro, o título é Outra Arquitetura Social, Assessoria, Assistência Técnica e Arquitetura e Urbanismo. Ele foi organizado pelas professoras Marta Machado Campos, Clara Luiza Miranda, Lisiane de Oliveira Jorge e Lutero Almeida. O livro, em resumo, a matriz do livro desdobra 3 eixos temáticos explorados no colóquio ATIS, Assessoria, Assistência Técnica, Habitação e Interesse Social na Extensão Universitária do Brasil Urbano, realizado em novembro de 2020 e promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo. O colóquio foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Núcleo de Estudos de Arquitetura e Urbanismo e pelo Programa de Extensão Célula, Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, em parceria com o IAB. O livro é constituído por 3 partes e está orientado à difusão do conhecimento teórico e prático acerca das experiências em artes por meio da atuação de diferentes atores sociais, sejam acadêmicos, profissionais, sejam institucionais e da sociedade civil organizada, tendo em vista a escala urbana e metropolitana quanto à abrangência do território. Então, agora eu queria passar então a palavra às organizadoras para que possam falar sobre o livro, por favor. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu vou abrir aqui na minha tela um slide para compartilhar com vocês e estou representando o grupo aqui. Já temos a professora Clara Miranda, a professora Lisiane Jorge e temos também o colega Lutero. Vocês estão vendo bem? Tudo bem? Espera aí, deixa eu só me mexer aqui. Olha aqui, gente. Um minuto. Eu estou achando que eu estou meio atrapalhada aqui. Eu vou sair um pouco do compartilhar, depois eu volto. Tá bom? Acho melhor. Então, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês no lançamento do livro. O próprio Daniel fez uma breve apresentação, então eu vou até pular algumas partes que eu comentaria aqui com vocês hoje. Esse livro, ele é organizado, por um grupo de professores, como eu já mencionei, e foi pensado, assim como já foi dito anteriormente, com o objetivo de consolidar os resultados e as conferências das palestras que ocorreram no colóquio ATIS, na Extensão Universitária do Brasil Urbano. Isso foi em novembro de 2020. Então, passado esses 2 anos, nós contamos com um grupo de participantes do colóquio, propriamente, como coautores, e teve uma reformatação, acabou adquirindo uma outra abrangência, Então, eu só queria mencionar, além da UFES, do PPGA, do Núcleo de Estudo, do Escritório Modelo, o apoio da rede BR Cidades também, Projeto Brasil Urbano, e o aporte de recursos da FAPES, que é a Agência de Fomento do Espírito Santo, Então, naquele momento do colóquio, diante das experiências e dos debates que ocorreram na ocasião, houve uma diversificação das reflexões, uma complexidade que foi além da temática extensão universitária e o debate evoluiu para esse patamar de livro, como eu falei para vocês, com uma característica mais diversa, distinta, A ideia é que a gente possa entender, eu já vou abreviando, a ATIS, as especificidades da atuação extensionista de instituições de ensino, as articulações de ATIS com movimentos sociais e arranjos institucionais que permitem a sua aplicação. Em síntese, essa é a matriz do livro, e foi agregado, então, além da parte 1, assessoria técnica e arranjos institucionais, parte 2, assessoria técnica, movimentos sociais, e parte 3, assessoria técnica e extensão universitária, uma parte 4, que é uma entrevista. E, então, todo momento, tanto o colóquio como o livro teve esse projeto editorial orientado para a difusão do conhecimento teórico e prático acerca de algumas experiências, e aí é reconhecidamente uma abordagem parcial. Nós temos um acúmulo, especialmente no Brasil, de experiências já há bastante tempo, desde a década de 60. Então, o nosso livro tem uma abrangência espacial e, ao mesmo tempo, um recorte,
E essa difusão desse conhecimento nessa obra, ela ocorre por meio da atuação de diferentes atores sociais, seja do acadêmico, profissional, institucional, da sociedade civil organizada, e traz à tona as experiências de distintas localidades, né? Então, nós temos o estado da Bahia, temos o estado do Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. De modo complementar, ultrapassa esse território nacional por meio de um relato de experiência do Uruguai, uma das experiências de referência latino-americana em políticas públicas de habitação, de interesse social de referência, e a entrevista que eu já disse na parte 4, é uma entrevista homenagem com Dona Maria Clara, que é uma representante histórica dos movimentos sociais organizados no Espírito Santo e no Brasil, que finaliza, então, a composição do nosso livro. Né? Então, nós temos aí um livro que todos os capítulos que o compõem, né, são orientados pela temática central, embora sejam diferentes em estrutura, metodologia e conteúdo, né? Então, tem uma contribuição singular de cada autor. Vocês vão observar que tem um grupo de trabalhos que se concentra na reflexão teórica do campo da arquitetura e do urbanismo e sua aplicação em ATIS. Um segundo conjunto de textos que apresenta a fundamentação teórica vinculada, sobretudo, às metodologias adotadas nas ações de ATIS, ilustrada pelas experiências práticas. E um terceiro grupo de capítulos se pauta no relato de experiências com participação direta dos autores da obra e de instituições e movimentos sociais relacionados ao tema. Então, nós temos aí esse registro importante das ações como um modo continuado e empiricamente se fundamentando no aprimoramento da prática, né? Bom, isso para dizer que o livro é resultado de um esforço coletivo, no qual nós aqui que estamos, né, professores organizadores, eu estou representando aqui as professora Clara Miranda, Lisiane Jorge, o professor Lutero Prachot, como já disse, e agradecemos enormemente a participação e a paciência dos autores. E eu vou passar aqui depois uma projeção só para vocês me acompanharem um pouco melhor na tela. Eu não estou contando o tempo, tinha me programado para fazer isso. Nós estamos aí com quanto tempo? Só para me localizar. Já foi 5 minutos, professora. Tá ótimo, obrigada. E aí, continuando aqui na minha estrutura, agradeço, né, aos colegas que aguardaram o desencantado livro aí esse ano, e vou fazer uma leitura do nome de todos eles daqui a pouco. Né, o que eu quero, assim, muito sucintamente demonstrar é que nós temos, assim, uma preocupação que a centralidade do debate dessa obra consistisse na proposição de alternativas críticas aos impasses colocados quanto à ineficácia das políticas públicas de habitação social, sobretudo no Brasil. Então, nós temos reflexões sobre práticas e processos participativos quanto à mobilização e formulação de ações, entre elas a de valorização de assessoria e assistência técnica, como um campo de trabalho, como uma área de conhecimento, e de uma outra arquitetura social possível. Daí o título, né, do título do trabalho, o nosso chamamento também na introdução do livro. Antes, porém, eu quero agradecer ao professor, arquiteto urbanístico, professor da FAUSP, João Sete Uitaque Ferreira, pelo prefácio, que muito nos honrou. Também foi importante tê-lo nesse trabalho. E eu vou aqui me deter no texto onde a gente comenta o cerne do trabalho a partir do seu título, né? Então, vamos lá. Outra arquitetura social e não outras. Distinguir esses dois registros, o plural, outras arquiteturas sociais, para o singular, outra arquitetura social, nos permite antever que é possível travar um combate ético pelo direito universal à moradia digna e clamar pela desmercantilização da habitação. Outra arquitetura social é ainda distribuição de poder, exige intensa atuação dos atores sociais envolvidos na luta pelo direito à moradia para se valer como direito constitucionalmente. Outra arquitetura social pressupõe afrontar, tentar resolver as contradições dos processos históricos e estruturais de formação das cidades brasileiras, para levar adiante a possibilidade de construção de uma outra cidade que seja antirracista, equitativa, acessível socioeconomicamente, interseccional, plural e decolonialista. Outra arquitetura social implica numa postura diferente do arquiteto, da arquiteta urbanista, que depois do diagnóstico de uma determinada situação, problema,
Não poderá mais isolar-se, seja no seu ateliê, ou escritório, ou laboratório, restringindo sua atuação disciplinarmente na quietude e autonomia, preconizada pela arquitetura moderna, como nos lembra Xavier Costa no texto O Arquiteto como Etnógrafo. Outra arquitetura social se principia para assistência técnica ou assessoria técnica de habitação de interesse social, segundo Caio Santamori, professor de FAUSP, se agenciar a atuação do arquiteto ou arquiteto urbanista de modo pluridisciplinar ou interdisciplinar. O mesmo autor pontua assertivamente que o problema de moradia é multidimensional, envolvendo a multiplicidade de visões e áreas de conhecimento. Dito isso, já para finalizar, entendemos que a assessoria técnica se computa numa fortuna de modos de fazer, de práticas, converte-se em bem comum, criado pelo trabalho coletivo. Esse trabalho coletivo revaloriza o gregarismo, a assimilação entre produção e reprodução social, confronta o acesso desigual à terra e aos serviços técnicos. Embora tais aspectos, tais acessos, tenham sido estabelecidos como direitos sociais e constitucionais, ainda sem consequência satisfatória, o aspecto de bem comum aqui destacado conduz ao entendimento de Atis no quadro do exercício do direito à cidade, tal como preconizado por Henri Lefebvre. Para ele, o direito à cidade abrange o direito de fazer a cidade, a atividade participativa que excede o direito à propriedade e as coisas que pré-existem. Há exemplos dos apontamentos de um conjunto de autores dessa publicação. Agora sim, eu vou abrir os slides, aí nós vamos ver os nomes dos colegas, de todos os autores, só um minuto. E o sumário também, eu me organizei para mostrar o sumário. Agora eu não vou ver mais vocês, tá bom? Vou abrir aqui, porque eu não consigo... Ah, apareceu, vocês ao lado. Eu faço muita confusão ainda nisso aqui. Bom, pessoal, vamos lá. No primeiro slide, eu quero ler nominalmente o nome dos colegas que participaram dessa publicação. Alexandre Nicolau, Ana Paula Lira, Andréa Muniz, Ângela Godilho, Antônio Couto, Álvaro Moreno, Cláudia Poleto, Cleuber da Silva, Eliana Rocha, José Eduardo Bavarelli, Juliette Fane, Lisa Andrade, Lucas Dan, Lucas Silveira, Milton Esteves, Natália da Silva, Nice Medvedovics, Oscar Eduardo Velasquez, Sara Parlato, Vânia Loureiro e Vinícius Lamego. No segundo slide, ele não está andando? Andou. Nós temos uma breve descrição dos títulos. Eu acho que não é o caso de comentar por detalhes, mas, como eu falei no primeiro item, arranjos institucionais, começamos com experiências do cooperativismo de moradia no Uruguai, com Álvaro Moreno. Em seguida, José Eduardo Bavarelli continua essa discussão com o exemplo da moradia no Uruguai pelo cooperativismo, fazendo uma articulação com a ATIS e, sobretudo, nessa fundamentação de desmercantilização do morar e autonomia coletiva. A seguir, nós temos uma análise de Santa Catarina pela avaliação das políticas públicas de ATIS, do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Antônio Couto e Cláudia. E aqui nós temos uma proposta, a ATIS-VIX, que nós chamamos, de um programa municipal de assistência técnica aplicado para Vitória. E esse trabalho foi construído coletivamente com um grupo e a Andréia escreveu aqui nos representando. Movimentos sociais. Começamos com esse trabalho, Arquitetura e Comunidade, contribuições para a arquitetura social de alguns arquitetos que já trabalham nisso anteriormente. O Oscar Velasquez, eu quero inclusive parabenizar o Oscar aqui, para que ele saiba depois que o Oscar teve... Isso é uma parte do trabalho de dissertação de mestrado dele no PPGAU, e ele recebeu menção honrosa do Enampar, que é ontem. E temos a Associação 11.8, onde se apresentam alguns trabalhos propriamente deste grupo, e esses dois capítulos tratam especialmente do Centro de Vitória e das ocupações no Centro de Vitória, no primeiro momento discutindo esse processo e aqui apresentando uma articulação de um projeto de extensão na formatação, junto com a comunidade, os movimentos sociais organizados, a Defensoria Pública, enfim, uma campanha da função social da propriedade que ocorreu em 2019 e 2020. A parte 3, a gente começa com o texto da Ângela Godilho e Eliana Rocha, a ampliação do campo de atuação, com o exemplo pioneiro da residência U+I de UFBA. Depois temos o trabalho da
professora Lisa Andrade, junto com Vânia Loureiro e Natália Lemos, Juliette Fane, a assessoria sociotécnica da residência do grupo periférico no contexto da República do Distrito Federal. Aqui é explorada essa metodologia, sobretudo de assessoria subtécnica, num trabalho bastante avançado. Aqui nós temos a aproximação das comunidades, uma apresentação a partir de 3 professores, Lutero, Milton e Clara, colegas de UFES, apresentando a experiência do CELO, o Escritório Modelo de Arquitetura de UFES, que já existe há bastante tempo nessa escala da comunidade. Passamos para o trabalho do grupo da UFPEL, construindo base para assessoria técnica, extensão atrelada à pesquisa, também num trabalho já bastante consolidado. E finalizamos com ensino e extensão, caminho da inclusão, a prática do Adote uma Casa, que é na Universidade de UVV. Bom, nosso tempo já deve estar esgotando. Aqui, um pouco para informar para vocês que nós temos uma distribuição gratuita do livro no site da EDUFES, ufes.com.br. Fizemos também uma inserção do Kindle no site da Amazon e tem lá um valor pequeno, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer esse registro também para ser gratuito, e alguns trabalhos aqui no nosso grupo Núcleo de Estudo de Arquitetura e Urbanismo, para quem tiver interesse de conhecer. Eu vou terminar com um pequeno trecho, né, do capítulo 14, que é a entrevista com a Dona Maria Clara, uma homenagem, fazendo uma homenagem para a Dona Maria Clara aqui também. Né? E aí eu trago um trecho de apresentação da entrevista que a professora Clara Miranda, que está aqui conosco, fez. Maria Clara da Silva é mãe e avó cristã, lavadeira por 22 anos, mulher de origem indígena, de Aimorés, Minas Gerais, moradora de Vila Velha, Espírito Santo. Ela é liderança de movimento popular por justiça social, desde que compreendeu que a injustiça social é inaceitável à cristandade, militante pela reforma urbana há mais de 23 anos e pelo Estatuto da Cidade. É uma das fundadoras do Movimento Nacional de Luta pela Moradia há 31 anos. Ela tem influenciado no processo de urbanização das periferias da região metropolitana da Grande Vitória nos últimos 40 anos. Nessa entrevista, a Dona Maria Clara conta parte da história que faz parte e que faz acontecer. Isso é muito importante para a gente tê-la aqui conosco também, nesse momento do Enan Park. Mais adiante, fechando aqui, é um livro que completa uma série de outros 2 do Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo. Aqui é só um pequeno vídeo mostrando que a gente teve, né, essa preocupação de fazer uma ilustração, e o livro é colorido, vastamente informado, né, tem uma dimensão didática, pedagógica, para a difusão desse conhecimento de uma maneira mais ampla possível. É isso. Muito obrigada para vocês, por vocês estarem aqui conosco. Estou passando, então, a palavra. Obrigado, professora Marta, parabenizo pelo livro e também as outras organizadoras aqui presentes. Agora eu queria convidar a Mariana para falar do livro Formas Precárias de Habitação em Cidades do Interior Paulista, Contextos, Ações e Desafios para o Campo de Atis. Ele foi organizado pela Mariana Cicuto e pela Camila Moreno de Camargo. E o livro ele faz parte de um trabalho coletivo com o objetivo de fortalecer a difusão do conhecimento e debate sobre diversos arranjos possíveis no campo da assessoria e assistência técnica em habitação de interesse social em cidades do interior paulista. Ele se baseia em experiências anteriores e busca registrar e dar continuidade aos conteúdos, ações e rede formada por arquitetos e arquitetas urbanistas no curso Estudos e Práticas em Assessoria e Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, do qual eu mesmo tive o prazer de participar, e no projeto Práticas em Atis, constituição de um campo profissional no interior do estado de São Paulo, ocupação Jardim Esperança. Então, eu passo a palavra a Mariana, por favor. Obrigada, Daniel. É bom reencontrá-lo, né, já que participou também do curso. Bom prazer para todos e todas aqui. Eu gostaria de compartilhar a tela, pode ser? Antes eu queria parabenizar o livro, né, Marta? Eu fiquei lendo um pouco ontem, não consegui ler tudo, mas muito bom, parabéns, muito bom mesmo. Acho que é muito importante a gente compartilhar essas, né, essas publicações, esses pensamentos, essas questões, né? Bom, vocês estão enxergando? Eu vou tentar pôr em tela cheia. Tá certo? Sim, tá certo. Tá ótimo, então.
Bom, então, o livro, né, como o Daniel já comentou, ele tem esse título, Forma Precária de Habitação em Cidade Interior Paulista. Ele faz parte de um edital do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, em que a organização proponente foi a Projeto Gerações, que é vinculada, né, tem a parceria, havia um vínculo direto com filiada à FACESP, que é a Federação de Associações do Estado de São Paulo, né, que também atua, além de outros campos, também no campo da habitação. Então, ele vem de um desejo inicial, tanto meu e da Camila e de outros também que participaram da organização do curso do EPATES lá em 2020, 2019, 2020, de trazer essa publicação, né? A gente tentar entender, trazer esse olhar, né, para o interior paulista. Então, essas experiências, tanto o curso quanto a experiência seguinte, que eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco, que foi realizada em uma ocupação na cidade de Araras, né? Então, trouxe alguns desafios que apontaram, né, para essa urgência desse reconhecimento da intervenção de políticas habitacionais nas ocupações rurais e urbanas no interior do estado e fortalecer esse debate da TIS em algumas cidades, em algumas regiões do interior do estado, né? Então, é um trabalho coletivo, acho que aí está errado, mas é o objetivo de fortalecer a difusão desse conhecimento e trazer esse debate dos arranjos possíveis no campo de ATIS. Então, aqui uma breve linha do tempo, né, onde a gente inicia essa parceria com a FACESP, o Projeto Gerações e também o SASP, né, muito apoiando a gente nesse início, o Sindicato dos Arquitetos. Então, foi um curso que a gente trabalhou em 6 ocupações, em 4 cidades do interior do estado, a gente teve mais ou menos 186 inscritos, e a ideia era fazer a capacitação, a constituição de uma rede de profissionais nessas cidades. E aí, na sequência, dentre essas cidades, a gente tinha Araras, né, que tinha aí uma porta entreaberta já para o processo de regularização. Então, num próximo edital, a gente viu a oportunidade de dar continuidade a essas ações e realizamos o projeto Práticas em ATIS, né, uma continuidade desse curso, e que aí em 2022, no terceiro edital do CAL que a gente participa, a gente efetiva, né, realiza esse debate e com a publicação desse livro, a gente fez uma chamada para todos os participantes do EPATES na época, para ver quem gostaria de participar como autor, isso é muito importante, porque todos os autores que estão lá foram participantes do curso, e também palestrantes, né, e professores, convidados, que também realizaram ali a sua contribuição nesse debate. E aí, só para a gente ilustrar as ocupações, né, então, que foram trabalhadas, essas 6, né, que eu mencionei, que foram trabalhadas ali no EPATES, no curso, então, em São José dos Campos, Campinas, Araras, 2 em Campinas, 2 em Jardinópolis, que é a próxima região de Ribeirão Preto, para quem não é aqui do estado de São Paulo, e São José dos Campos. Então, é interessante notar que a gente tem tipologias distintas, processos jurídicos, né, de regularização também distintos, trajetórias de vida e trajetórias de constituição das associações distintas. Então, são situações, né, sempre localização geográfica também, né, área rural, área periurbana, área urbana, centros urbanos. Então, isso é importante a gente também destacar, e o livro traz essas questões também. E aí, só um mapa para localizar, né, onde estão as ocupações, essas figuras geométricas aí, onde estão localizadas nas regiões metropolitanas, essas 6 ocupações, e Araras, né, está aqui concentrada hoje, na atual região metropolitana de Piracicaba, que precisa de uma atualizaçãozinha no mapa, que é o nosso próximo, que foi o projeto seguinte. Então, algo que a gente discute no livro também, né, a gente tenta trazer e buscar uma continuidade nesse debate, um pouco dessa caracterização do processo de urbanização no interior paulista, que todos esses pontos que estão elencados aí, né, de uma forma geral, claro, não vou aprofundar em todos, né, mas essa compreensão desse início, dessa estrutura da organização territorial, dessa regionalização administrativa e a provisão da infraestrutura, esse conjunto de estratégias que vão formar as cidades do interior paulista, a descentralização industrial, esse espraiamento da mancha urbana, essas formas precarizadas de trabalho e moradia, né, e dinâmicas imobiliárias que vão atravessar essa leitura, né, também no âmbito dessas experiências, desigualdades urbanas em contraponto ao território produtivo. Então, tudo isso muito vinculado às cidades médias, pequenas, regiões metropolitanas e aglomerações urbanas do estado. Então, tudo isso compõe esse histórico, essa base, para a gente compreender mesmo
como que essas situações estão acontecendo agora, como que elas, né, foram inseridas atualmente nesse processo. Então, rapidamente, o curso EPATIS, né, ele foi dividido em 3, EPATIS, enfim, foi dividido em 3 módulos, então, com aulas teóricas, a de dividir os participantes, com visitas, então, cada grupo ficou com uma ocupação, e aí, no final, a gente tinha uma atividade prática, que seria chegar até o requerimento de REURB-S. Então, todos os grupos elaboraram um requerimento do REURB-S lá no módulo final, né? Elaboração desse requerimento, que foi muito importante para a aproximação também dos arquitetos e das arquitetas, estudantes de arquitetura com esse campo. Já o projeto seguinte, que é em Araras, a gente faz essa leitura da realidade, desenvolve um projeto. Nesse projeto, o edital ele solicitava a participação de 30 arquitetos e arquitetas, então foi uma grande assessoria técnica com 30 arquitetos, e muito complexo todo esse processo, né? Mas, enfim, a gente conseguiu organizar e dividiu em grupos, e que culminou, né? Felizmente, a gente conseguiu a publicação do decreto 6933 em Araras, que foi um decreto que instaurou a regularização fundiária nesta ocupação, né? Então, a partir desses produtos que a gente entregou para a prefeitura. E aí está um pouco a divisão desses 30 arquitetos nesse processo todo, né? Em Araras. E aí, chegando nesse terceiro edital, que seria esse desejo, né, que a gente tem lá desde 2020 para a publicação de um livro que contasse um pouco essa trajetória e também provocasse esse debate, a gente preferiu, antes de já sair escrevendo, né, resumos e chamando também os autores, elaborar um seminário com a presença dos autores, para que esse seminário aconteceu em 3 dias, foi um seminário online, está disponível no canal no YouTube também, para quem quiser assistir, né, visualizar o que foi debatido, em que todos os autores participaram, e a ideia era que tivesse, sim, uma revisão, um debate, com resumos, né, com reflexões de que o que de 2020 para cá, quais foram as principais alterações e o que a gente poderia, como que a gente poderia dar continuidade nesse processo. E aí eu não vou contar da apresentação anterior da Marta, são muitas pessoas para falar aqui, eu não vou falar o nome de todos, mas gostaria de deixar registrado aqui, né? Então, são muitas pessoas que participaram, assim, é um trabalho coletivo mesmo, sem a presença de todos aqui, isso não seria possível. O livro é dividido em 3 partes principais, então a primeira parte, ela traz esse conjunto, né, de situações aí, que vão suscitar esse quadro de invisibilidade no interior paulista, né? Então, apresenta estratégias e metodologias do curso, tanto do EPATIS quanto do projeto Práticas ATIS em Araras. Então, a maioria, todos os autores, arquitetos e arquitetas que participaram do curso, né, estão aí nessa primeira parte, e aí são esse exercício crítico, né, reflexivo, que vai envolver essas perspectivas e novos limites aí para a atuação, que fosse além de um relato, né, não só descritivo, mas sim reflexivo do que esse processo representou e ainda representa nessas ocupações. Então, aí estão todos os artigos dessa primeira parte, são todos os nomes que estão aí, são participantes do curso EPATIS, né? E aí tem um artigo meu e da Camila que faz essa primeira introdução, da Carolina e da Priscila também, os demais, que é interessante que a gente conseguiu vincular também com a gente conseguiu vincular com a declaração e textos das lideranças das ocupações. Então, né, então, a gente tem um texto deles e, na sequência, o texto do grupo que trabalhou nessa ocupação. Então, a gente conseguiu que eles também fossem autores, né, participassem da autoria dos seus capítulos. Né? A parte 2, ela já traz uma reflexão também com a participação dos autores e autoras, dos participantes, já aí assessorias técnicas e professores, assistentes sociais que fizeram parte do curso, que vai trazer um pouco essa reflexão do campo de atuação, né, aí já para a extensão universitária também esse campo multidisciplinar, e aí aqui um dos capítulos é meu que vai trazer um pouco essa ideia do pouco desse processo até dos anos 80 para cá, né, como que a gente, até com os próprios editais do CAL, como que a gente consegue buscar trazer essas rupturas e também desafios na ação.
e aí a Cíntia Fidelis e a Ana Clara Mariane Thaís, que fazem parte de assessorias da Taramela e da Coletiva Escalar do Nordeste, e a Cíntia como assistente social também, fazendo a participação aí nessa segunda parte. Na parte 3, a gente tem as especificidades das formas de moradia precária, aí já tem essas articulações um pouco mais, articulações escalares já com abertura um pouco maior, né, com uma escala maior de discussão, e que vai puxar um pouco esses, né, um fiozinho que vai puxar esse novelo, esses nós que a gente vem trabalhando nas duas outras partes, e aí são perspectivas mais amplas mesmo, então, de estratégias de leitura, de metodologia de projeto, de formas de governos, né, plurais, de produção habitacional, de políticas habitacionais, nesse contexto de desmonte, né? A gente espera que isso se altere, mas de políticas, né, e órgãos públicos voltados ao planejamento urbano e também para as políticas habitacionais. E aí estão os autores dessa terceira parte, Jefferson Tavares, que traz essa questão dos métodos, né? Também a Gisela e a Camila também com as contribuições nessa terceira parte. Aqui é só para ilustrar, a gente fez um lançamento na sede do CAL, na cidade de São Paulo, no dia 10 de agosto, na quarta-feira, e aqui os autores que puderam participar, né, nesse dia que estava chuva, frio, e aí, enfim, a gente conseguiu reunir alguns autores aqui nessa primeira foto. Então, e aqui na segunda foto, a gente tem representante da FACESP, a presidenta Maura, a Priscila, a Adriana e a Ana, que participaram da editoração, da parte gráfica também do livro, né, que também fez parte desta equipe. E aí algumas questões que a gente sempre gosta e busca, né, acho que são esses desafios que estão sempre na literatura, na nossa prática, nas nossas questões no dia a dia para quem atua com assessoria, mas aí vinculando diretamente com a questão do interior paulista, né, a gente tem esse desafio de trabalhar essa invisibilidade das ocupações, e esse livro a gente entende que é um material para as ocupações, né, além de tudo, né, principalmente com mais um produto de luta, né, um produto para divulgar essas problemáticas, né, dentro dessa realidade de ausência total, parcial de infraestrutura urbana e qualidade de moradia. E aí dentro, a gente sentiu muito essa necessidade de aprimorar o discurso, né, e o diálogo com o poder público, acho que esse é um grande desafio das ATIs também. E aí algumas perguntas, né, que a gente deixa também no livro, também como conclusão, e que a gente provoca um pouco essas discussões, desde lá de 2020, se há limites, né, na formação política também das ocupações, né, no papel do arquiteto, do assistente social, do advogado, do engenheiro, enfim, né, de todas essas... Qual é o limite dessa formação política? E o desafio do conhecimento técnico, né, no tão desejado e, enfim, buscado aí processo participativo, o que é esse processo participativo, e a questão da continuidade das ações, que é algo que o próprio CAL, né, o próprio conselho sempre nos coloca e nos provoca, e a gente também fica sempre pensando nisso. E aí, só para colocar dois pontos, assim, 2 a 3 pontos, a gente tinha um grupo que saiu lá do EPATES, nessa ocupação em São José dos Campos, que eu mostrei para vocês aqui. Eles já formalizaram uma assessoria técnica que chama IC no ATIS, é um grupo que saiu, claro, outros integrantes vieram de outras trajetórias, mas a maioria, né, das arquitetas e arquitetos que estão lá fizeram parte, também historiadores, tem uma equipe multidisciplinar, formaram ali dentro do curso. A gente tem também um grupo que está começando a se formalizar em Campinas, nas ocupações de Campinas, estamos tentando participar dos próximos editais do CAL, e aí, enfim, aí a gente tem também na área acadêmica, né, eu tá tentando trazer essa continuidade num pós-doutorado, e também aqui na Universidade Federal do Mato Grosso, na qual eu estou, né, agora trabalhando e atuando como docente, mas tentando fazer um diálogo com a realidade daqui. Então é isso, acho que são diversas frentes que vão se abrindo, né? E aí convido vocês aqui é um QR Code para acessar o livro. E aí a gente tem o nosso YouTube, tanto do EPATES quanto da ATIS Interior Paulista. O EPATES tem todas as aulas editadas ali, bonitinhas. Na ATIS Interior Paulista é o seminário. E aí nossos Instagrams,
E esse link list aqui é onde a gente tem também o link do livro, tá? Tá disponível em PDF. E qualquer dúvida aqui, qualquer questão, enfim, tem o nosso e-mail para contato e parcerias, enfim, estamos sempre abertos aí a ampliar o campo, né, de discussão, de trabalho. É isso, muito obrigada. Obrigado, Mariana, também parabéns pelo livro, pela continuidade né, nos trabalhos. Foi muito bom que a gente conseguiu juntar, né, os dois livros numa mesma sessão, né? Tem sessões que os livros ficaram muito distintos, essa é muito interessante que os dois abordem o mesmo trabalho, o mesmo posicionamento, né, de atuação dos arquitetos urbanistas. Alguém tem alguma questão? Alguém quer colocar algum comentário? Eu vou comentar e dar os parabéns à Mariana e o grupo. Já conheço também o trabalho de vocês, nós recebemos e acompanho no Instagram, não todos aqueles, agora eu tenho que acompanhar todos aqueles. E é exemplar, especialmente na situação de formação, né? Que é um campo de base, de sustentação disso tudo, né? Então, parabenizo vocês e vou acompanhar aqui também com a publicação. Muito obrigada. Obrigada. E talvez você esteja, não sei aí como é que é no Mato Grosso do Sul, né? Mas também nessa perspectiva de implementação das extensões, como curricularização dos cursos de arquitetura. Então, eu acho que nós estamos quase como numa virada de chave, assim, né? Alguma coisa que esses Exato. exemplos nos ajudarão bastante. A ideia é essa mesmo, né? Trazer mais extensão aqui no Mato Grosso. Sim, exato. Esse é o desejo. Isso. Clara fez uma observação. Quer falar, Clara? Fala você na tela aí. Não, é porque ficou tão marcado naquele stand-up da Dona Maria Clara aí, na hora que você colocou, só estou comentando que ela atuou nas comunidades eclesiais de base, aqui na época que ela começou, que foi na década de 70, 80, tinha mais de 300 comunidades, né, SEBs, na Grande Vitória, e ela é muito importante, porque através da militância delas, muitos bairros surgiram e se consolidaram. E até hoje, mesmo idosa, ela participa das lutas, né? E esse último comentário da Marta, eu acabei de sair de uma mesa, né, que foi a mesa sobre extensão universitária, né? E se falava, né, que ainda não a questão da indissociabilidade do ensino, extensão e pesquisa, ainda extensão, né, no nosso caso a TIS lá também era, né, eram vários trabalhos do Rio de Janeiro, inclusive só tinha um de fora do Rio. Reclamava-se, né, que são a menor quantidade de bolsas, menores recursos, e aí eu comentava que pela primeira vez houve aqui um edital pela fundação, a fundação local, né, a Fundação do Espírito Santo, para extensão, e foram 250 inscrições. Nós somos um estado com 4 milhões de habitantes, tem bastante faculdade, mas não é tanto assim, são poucas, né? Foi um número absurdo de inscrições, muita gente boa, muito trabalho bacana ficou do lado de fora, né? E na nossa área, né, a TIS, teve alguns e eu acho que eles foram contemplados. Ficou um de fora, mas era uma pessoa que ainda está iniciando, né? Um não, ficaram 2 de fora, 2. Um que era, inclusive, apoio à ocupação, mas vinda pelo pessoal da psicologia, né? Mas é isso, parabéns aos dois, né, as nossas, então, alto parabéns, e parabéns ao trabalho de vocês, muito bonito, muito, muito legal, vou ler, tá? Leia sim, obrigada. Parabéns para vocês também. Eu também queria parabenizar a Mariana pelo trabalho. Eu estou aqui degustando o livro já e muitas frentes, né? Regularização, habitação, prática profissional. Assim, acho que vai ser muito útil para nós
Acho que esse fortalecimento do campo dessa literatura, né, enfim, que é escassa, de certa forma, eu acho que foi uma baita contribuição, né, com essa produção aqui. Parabenizo, então, também, tá? Obrigada. É porque eu acho que a ideia é essa, né? Divulgar além dos movimentos para a gente tentou fazer uma divulgação para as faculdades, né? Acho que o Brasil todo, principalmente as do interior, enfim, também para utilizar aí junto aos alunos e instigar aí, né, essa discussão nas universidades, né? Acho que isso é muito importante também. Bom, então agradeço às organizadoras pela apresentação, aos participantes também, obrigado.